Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um webinar. Dessa vez não é um webinar GFI só, é um webinar GFI 360 e Group. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, estou aqui com a minha parceiraça, Ale Boiani. Bem-vinda, Ale, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia, tudo em ordem. Esse é um webinar um pouco diferente daqueles que eu estou acostumado a fazer aqui com os planejadores da GFI, porque a ideia aqui hoje é que a Ale me entreviste muito mais do que eu entrevistá-la. Então, vocês já devem, que já são frequentes aqui no nosso canal. Se você não é frequente no nosso canal, aproveite para ser, né? Se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, clica lá no inscrever-se, já pode dar o joinha lá, o like, já pode clicar no sininho também para ser avisado das próximas lives, que a gente tem feito aí umas 2, 3 por semana, sempre trazendo muitos conteúdos bastante interessantes aqui do nosso lado da GFI. Todos eles estão aqui, além do nosso canal, no nosso site gfi.com.br/webinar, onde desde o começo da pandemia a gente tem trazido conteúdos que falam de fluxo de caixa, de patrimônio, de projeções, de seguros, com a Ale Boiani, inclusive, consórcio com a Ale Boiani, inclusive, investimentos com a Ale Boiani, inclusive, né? Falamos de investimentos, de comportamentos, falamos bastante disso, trouxemos já psicólogas aqui também para falar do comportamental e como é que estava acontecendo na economia, vários temas, todos os temas, previdência, todos os temas ligados ao planejamento financeiro. A gente tem um acervo já bastante bacana, então dá para você pegar aí, esse fim de semana, se estiver chuvoso, onde você estiver, já dá para dar aquela maratonada, escolher aqueles assuntos que mais te interessam para te trazer mais educação financeira, para que você consiga trazer mais conhecimento para a sua vida financeira e, com isso, ter decisões mais conscientes, e com as decisões mais conscientes, certamente vem melhores resultados. A Ale Boiani, para quem é já frequentador aqui do nosso canal, já a conhece de outros webinars. Ela é, enfim, a CEO do 360 Group, que é o parceiro preferencial da GFI aqui para agente autônomo de investimento junto à XP. Temos vários clientes lá com elas, algumas dezenas de milhões de reais aí de clientes, né, algumas centenas, né, talvez, de clientes já sendo atendidos aqui conjuntamente, e também para seguros, né, então, seja seguros de vida, em vida, saúde, todos os ramos. A Ale conhece profundamente disso, inclusive conhece muito no mercado internacional, ajuda muito nossos clientes com consultorias, inclusive, na parte internacional também. Então, é uma parceiraça nossa já de um bom tempo, e essa relação vem se estreitando cada vez mais. E a ideia aqui hoje é ela me apresentar para os clientes da 360 Group também, né, que talvez não conheçam tão bem a GFI. Eu sou... Quer perguntar alguma coisa, Lê? Você que é o entrevistado hoje, você tem que deixar eu falar, hein? Você é entrevistadora oficial, mas hoje é você. Pode falar. Não, vamos lá. Bom, a parceria com a GFI é uma parceria que já ocorre há bastante tempo, né? O Caco é um dos diretores da GFI, é o planejador financeiro que me atende, né? Então, a gente sempre fala que, né, essa coisa da cultura, do colocar o cliente em primeiro lugar, de tentar entender realmente o cliente ali de forma ampla, né, como é uma coisa incomum, né, das empresas e das pessoas aqui, né, que a gente já se conhece há bastante tempo. E o que a gente quer hoje, né, é absorver aqui, aproveitar o conhecimento, a experiência do Caco com planejamento financeiro, né, para ele explicar um pouco aqui, falar das situações, né, a gente vai deixar aberto aqui também para vocês fazerem perguntas, né, e vocês entenderem o que é a clínica financeira, o que é o trabalho da GFI, né, e aí o Caco, né, é que vai fazer as apresentações aí, e aí eu também vou, né, fazer algumas perguntas, e aí, vou começar com a primeira pergunta, né, primeiro, né, para você conceituar aqui para o pessoal, o que é a clínica financeira? Excelente pergunta, Ale, e para situar também os seus clientes aqui nessa minha jornada de mercado financeiro, trabalhei 23 anos, trabalhei desde que eu estava na faculdade, desde o primeiro ano da faculdade eu trabalho com finanças. Comecei com auditoria, depois de 3 anos fui para bancos, sempre trabalhei em bancos de atacado internacionais, em 3 bancos durante 23 anos, a maior parte do tempo vendendo derivativos para clientes corporativos,
e daí teve um momento em que eu falei, olha, isso aqui não está casando muito com os meus valores, que eu gosto é de ajudar as pessoas, e daí gosto de ajudar as pessoas, e entendo de finanças, e vim para esse mundo de planejamento financeiro, já vão, sei lá, 8 anos atuando diretamente com planejamento financeiro de pessoas físicas, e há 5 anos praticamente na GFI. Na GFI, eu vim para a GFI depois de 3 anos numa outra empresa de planejamento financeiro, justamente por conta da abordagem, da metodologia que a gente aplica aqui, que era para mim bastante inovadora na época, e hoje parece que não tem outro jeito de fazer, que é olhando para as pessoas antes de números. Então, essa é a forma como a gente gosta de tratar cada cliente que chega, cada família que a gente atende, é entender o que está por trás dos números, como é que são os comportamentos, quais são as vontades, quais são os medos, quais são os conflitos, eventualmente, que tem em famílias, né, por causa de dinheiro. A gente sabe que questões financeiras são o maior causador de divórcios no Brasil. Então, a gente já salvou alguns casamentos através do planejamento financeiro da GFI. E todo planejamento financeiro da GFI começa com uma clínica financeira, né? Porque a gente gosta muito de se comparar a médicos, né? Porque a gente fala que a gente trata de saúde financeira, enquanto os médicos tratam de saúde física, né? E nesse ano, mais do que nunca, são super louvados e a gente gosta muito de tratar deles também na saúde financeira, né? Temos, eventualmente, até alguns casos aqui, né, Ale, que a gente estava falando aqui, até para compartilhar um pouco de como eles tratam. Mas a clínica financeira é isso, é uma reunião de 2 horas, 2 horas e meia, entre o planejador financeiro da GFI e um indivíduo ou uma família, para conversar sobre a vida, mais do que qualquer coisa, para conversar, para entender de onde vieram aquelas pessoas, qual é a experiência delas com dinheiro, qual a intimidade delas com temas relacionados a finanças e para onde querem ir, né? Entender daí também números, né? Então a gente coleta alguns números, nem que sejam aproximados, para que a pessoa ou a família saia dessa reunião, dessas 2 horas aí de reunião, com um entregável que é uma folha, um papel, um A4 ali, com um diagnóstico muito preciso ali, com alguns gráficos. Um A4 poderoso. Um A4 poderoso, né? Já, essas 2 horas já são uma consultoria muito valiosa, né, Lê? Você passou por uma recentemente, né? Sim, com certeza. E é essa coisa, né, da quebra de paradigma, né, quem precisa, né? Às vezes a pessoa acha que porque, não, mas eu sou bom com números, ou eu trabalho em mercado financeiro, né? A pessoa acha que, né, não precisa desse tipo de ajuda, né? E uma coisa tem nada a ver com a outra, né? A gente tem, né, clientes com volumes de receita muito altos, com descontrole, né, clientes com receitas pequenas e que têm os objetivos ali muito mais à mão, né, e quando a gente para, né, para olhar, por exemplo, quando vem esses clientes que fizeram, né, o diagnóstico, que começaram a fazer esse trabalho de planejamento financeiro, né, da GFI, e vem esse cliente para cá, né? O cliente ele vem mais pronto, digamos assim, ele vem mais educado ali, mas quando a gente para olhar produto, às vezes acontece assim, por exemplo, já aconteceu de eu pegar produto de previdência de contador, né? Ou seja, uma pessoa que mexe bastante com número, cheio de taxa, de carregamento, e que aí quando a gente para e senta para explicar, alguém para olhar ali, a pessoa fala, mas como? Eu não olhei isso, né? Tipo, faz para as pessoas, né? E quando a gente fala das nossas coisas pessoais, a gente acaba não fazendo, né? Por isso que, né, mesmo, né, quem é de mercado financeiro, né, e o próprio planejador, tem que ter alguém ali, né, assessorando nesse dia a dia, né? Exatamente, é o que a gente fala, todo mundo, mesmo alguém que é do mercado financeiro, mesmo alguém que é assessor de investimentos ou que é corretor de seguros, etc., por mais que conheça da parte técnica, né, nem sempre vai olhar para as suas próprias finanças com o devido cuidado, com a devida crítica, né, que muitas vezes é necessária, né? Então é isso que é importante da gente sempre lembrar. É o que eu costumo dizer, né? A gente não consegue dar uma canelada forte o suficiente na gente mesmo que a gente precise, né? Então,
eu tenho um planejador financeiro na GFI, né, então tem outros planejadores financeiros da GFI, tem também planejadores que os ajudam a entender as suas próprias questões, ajudam muitas vezes a mediar conversas com familiares, com esposa, com filhos, com marido, com companheiro, porque é isso, a gente, às vezes, um olhar de fora traz uma perspectiva completamente diferente de quem está dentro da emoção, quem está participando daquelas decisões, ou enfim, ou que nem sabe que decisões está tomando, porque a coisa vem toda já num ritmo que nem está pensando e está fazendo, e acha que vai dar tudo certo, né? Então, é por isso que é tão poderoso. E essa conversa de 2 horas já traz muita coisa à tona, né? Essa conversa de 2 horas já é preparada, estruturada e testada com mais de 6 mil famílias, justamente para trazer à tona questões que muitas vezes ficam debaixo do tapete, ou ficam mascaradas, ou a pessoa não quer enfrentar, né? Todo o processo de planejamento financeiro, a gente costuma dizer que é muito terapêutico, né? Tem muito autoconhecimento que a gente faz. Ontem a gente fez um webinar aqui, a gente estava com 3 outros planejadores, e a gente falou de mindfulness e finanças, que tem tudo a ver com planejamento financeiro, que é estar presente nas suas finanças, nas suas decisões, no que vai acontecer. Então, é muito de comportamental. Então, como eu ia falando, o resultado dessa clínica é uma folha de A4 com alguns gráficos que mostram onde você está na sua vida financeira. Então, em termos de patrimônio, em termos de seu entendimento de investimentos, em termos de risco, né? O que acontece se você, sua esposa, seu marido, companheiro morrerem, né, hoje? Né, quanto tempo dura esse dinheiro para a família, para quem ficar, que é uma coisa que a Alessandra conhece profundamente, eu conheço profundamente, sei a falta que faz um bom seguro de vida, por exemplo. Então, a gente não vai te vender nenhum produto, a gente não vai te vender nenhum investimento, não vai sair dessa reunião com nada além do entendimento profundo de qual é a sua situação financeira hoje. E, além disso, um entendimento do que fazer, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são as suas maiores vulnerabilidades e, na opinião profissional do planejador, o que deveria ser o foco do seu planejamento financeiro dali para frente. Quais são os 3, 4, 5 pontos principais que você deveria atacar no seu planejamento financeiro. Independente de você fazer ele com a GFI, fizer sozinho, fizer com outra empresa de planejamento, não interessa, mas você vai pelo menos saber ali, puxa, é isso aqui que eu tenho que focar. Essas são as coisas mais importantes para eu olhar das minhas finanças hoje, para ter os resultados que eu quero. É importante a pessoa ter um norte, né? Porque imagino que quando você comece, né, a fazer, né, com alguns clientes esse bate-papo, a pessoa às vezes não tem muita noção do que tem de despesa, né, do que tem, quando é alguém que tem receita variável, de capacidade de poupança, e essa coisa de projetar futuro, né? Exatamente, exatamente. O projetar o futuro já até fica uma parte posterior, né? A gente faz isso muito no planejamento, porque daí a gente faz caber todos os sonhos, a gente faz com que tudo aquilo que a pessoa realmente queira que aconteça, aconteça. Isso daí já é resultado do planejamento financeiro. Mas na própria clínica, já fica muito claro, porque já é um processo de muita reflexão durante essas 2 horas, né, do que é importante, o que é fundamental para você, onde você quer chegar, de onde você vem. Tem muita coisa que acontece na clínica já, que a pessoa sai de lá transformada. A gente tinha nos escritórios físicos da GFI, que agora estamos todos virtuais, a gente continua com a prática, mas a gente tinha um painel com fotos, com as palavras. Hoje a gente tem fotos, né, desses painéis. A gente sempre pede para o cliente colocar em uma palavra qual é a sensação dele ao final de cada reunião, né? Então, saindo da clínica, cliente, por favor, resuma em uma palavra qual é o seu sentimento. Como a clínica mexeu com você, qual foi o resultado disso aqui, etc. E as palavras que apareciam e aparecem durante as clínicas são palavras como esperança, luz, clareza, caiu a ficha, hashtag caiu a ficha, tinha várias dessas. Tem gente que falou assim, volta ao básico, né, porque sabe fazer um monte de coisa, mas sabe que muitas vezes precisa fazer do básico. Tem gente que fala assim, aflição, né, porque nem sempre o que a gente vê ali é bonito, né? Às vezes a pessoa chega numa situação, assim como vai no médico doente,
O médico não vai dourar a pílula e falar, olha, tá tudo bem, fica tranquilo aqui, vai para casa e daqui a 6 meses a gente se vê. Se ele tem um problema, é obrigação do médico mostrar esse problema. Falar, olha, tem esse problema, um tratamento é assim, assim, assado, eu preciso desses exames, então o que a gente faz na clínica é a mesma coisa. Olha, a situação que eu estou vendo aqui não é bacana, mas ó, como que dá para resolver? Dá para resolver assim, assim, assado. 99,9% dos casos tem solução. Nem sempre tem solução, mas são raros os que não têm solução. Normalmente as pessoas nos procuram quando tem coisas para serem feitas, mas que precisam ser feitas, porque senão né, não resolve, né? Einstein já disse, né, que fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente é a insanidade. Então a gente acredita muito nisso. Então, amigos meus, por exemplo, falam, Caco, o dia que eu tiver dinheiro eu te procuro para fazer uma clínica. Eu falei, cara, você tem 50 anos que nem eu, e você não conseguiu juntar dinheiro até agora, o que você vai fazer de diferente daqui até o momento em que você achar que tem que me procurar? Você tem que me procurar justamente para saber como você faz para juntar dinheiro. Porque não é questão de ganhar bem ou não, é questão de saber, de ter um objetivo, de saber como juntar, de definir prioridades, ter alguém de fora que te dê dicas, né, de fluxo de caixa que seja, de como tratar seu patrimônio, de estabelecer as suas prioridades, nesse meio tempo, como fazer investimentos, né, que sejam mais adequados à sua necessidade. Então, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente tratar num planejamento financeiro, mas tudo começa com um diagnóstico. Né? Você lembra da história da Alice? Ale, no País das Maravilhas? Da Alice, quando foi falar com o gato? Ah, sim. Né, do caminho? Exato. Pois essa coisa, eu acho que o papel principal da clínica é isso mesmo, é dar um norte, é colocar a pessoa e falar, olha, você está aqui, né? E se você não sabe para onde quer ir, né, qualquer caminho serve, né? Aquela coisa que a pessoa tem que ter ali alguma noção do que ela tem de projeto. E é legal porque, assim, eu vejo dos clientes que a gente conversa no dia a dia, né, que passam por esse processo, essa coisa que a pessoa passa a ter uma noção mais palpável do que ela tem de objetivo, né? Que a pessoa vira e fala, eu quero me aposentar com 60 anos, ganhando 50 mil por mês. Ela fala, ok, quanto você tem guardado? Né? A pessoa... Tipo, não tem nem 50 mil de valor cheio, né? E quer 50 mil por mês para daqui a pouco. De colocar a pessoa ali, né, no trilho. Eu queria que você me falasse um pouco, assim, como que você conduz isso ali na clínica financeira, né? Como que vocês fazem isso, que é o meio termo ali entre o puxão de orelha, né, e o incentivo para a pessoa se organizar, né? Exatamente, Ale. Aliás, a gente está falando bastante da clínica financeira aqui, mas a Ale, quando fez o convite, ela quis dar um presente para os clientes dela, né? Então ela falou, olha, Caco, tem aqui 4 mil clientes que não conhecem ainda a GFI, que não conhecem a clínica financeira, quero dar um presente para eles, né? Então ela comprou 15 clínicas financeiras para dar para os clientes dela, para dar para quem quiser já ter esse diagnóstico, já entender como é que está a sua vida, já entender como aprofundar o relacionamento até com ela, né? Entender que tudo que fez até agora está certo, o que tem para melhorar, quais outras coisas que dão para fazer. Então, Ale, quer falar como é que faz para ganhar isso? Sim. Bom, tem meu e-mail aí, então eu quero que vocês mandem um e-mail para mim dizendo por que vocês precisam ou merecem, né, uma clínica financeira. E aí, até segunda-feira, eu vou passar quem são os premiados, né, os 15 premiados que vão passar por esse processo. E realmente é algo que a gente quer oferecer para os clientes, porque faz muita diferença, é algo que muda a vida, independente do volume de dinheiro que se tenha, da área em que se trabalhe, porque os objetivos das pessoas vão mudando ali os patamares, mas no fim das contas, nós temos, né, as mesmas dores, as mesmas vontades, digamos assim, né? E então a gente vai disponibilizar essas 15 clínicas, e isso é algo que também, né, facilita demais o nosso trabalho, porque como eu trabalho ali na ponta com a venda de produto, né, de seguro, de investimento, por mais que eu utilize todo o conhecimento que eu tenho de planejamento financeiro, às vezes eu sinto que o cliente fica com aquela coisa assim, mas ela está falando para eu fazer isso aí porque ela quer me vender isso aí.
né? E eu quero realmente que o cliente entenda a necessidade das coisas, né? A necessidade de se planejar, de primeiro poupar para depois investir, né? Que às vezes as pessoas confundem muito isso, né? O investir é uma coisa, depois você tem que já ter o dinheiro para investir, né? E aí o poupar é que é esse trabalho dia a dia, né? De independente de quanto se ganha, aprender de que a gente precisa, né, colocar os nossos objetivos ali, os nossos sonhos em primeiro lugar, porque o que eu vejo muito é o cliente, né, ele vive a vida dele e se sobrar, o que sobrar, ele investe. Uhum. E deveria ser o contrário, a gente deveria colocar os nossos sonhos, objetivos e readequar a nossa vida daí para baixo. Né? Então, se cheguei à conclusão que eu tenho que guardar X dinheiros para chegar no meu sonho, né, a prioridade é isso. Né? Uhum. E aí a gente deveria fazer a adequação daí para baixo. Né? Exatamente. Exatamente. Essa é a questão fundamental, né, da clínica, é justamente começar a ter esse tipo de... a partir do diagnóstico, essa consciência, né, que foi muito que a gente falou ontem, né? Eu até, enquanto a gente estava falando aqui, achei aqui, vocês devem estar vendo, o que é o diagnóstico. Então, esse aqui é um exemplo do diagnóstico que a gente traz para os clientes. Ao final da clínica, você vai receber esse tipo de relatório. Então, falando ali como é que é a sua posição patrimonial, qual é o seu objetivo principal, né, como é que você está em relação ao seu patrimônio, com os projetos que você tem de vida, quanto que você está em termos do seu ciclo de vida, né? Se você quer, né, como a Lê falou, né, aos 60 anos aposentar com 50 mil reais, como é que você está nesse caminho? Você está acima do que poderia estar? Está abaixo? Para você ter ideia do tamanho dessa montanha que você tem para perseguir, né? Aí para frente, e daí, a partir desse diagnóstico é que a gente vai conseguir te falar, olha, está perto, está longe, enfim, o que você tem que fazer para atingir todos esses objetivos. Então, essa é a ideia desse diagnóstico. É bem legal, porque aí você consegue ajudar o cliente ali nos ajustes, né? Que é, olha, ou você vai aposentar mais tarde, ou você vai tomar mais risco, ou você vai ter que ganhar mais dinheiro, guardar mais dinheiro, né? Ou vai, no final das contas, não ter mais uma possibilidade de planejar mais e vai viver com o que der para viver. Né? Que é aquela coisa de... né, a gente costuma falar que existem duas dores, né? A dor da disciplina e a dor do arrependimento. A dor da disciplina é de guardar o dinheiro, de fazer um plano, de você, enfim, se programar para deixar de consumir, talvez, tudo aquilo que poderia consumir hoje, viver um pouquinho abaixo da sua possibilidade hoje, para que tenha uma longevidade grande no seu dinheiro. E a dor do arrependimento é aquela que você fala, puxa, devia ter feito isso 10, 20, 30 anos atrás. Mas só que daí já não dá tempo, só que daí já não tem mais o que fazer, é só o arrependimento que bate mesmo. Máquina do tempo não temos ainda. Não temos, o passado não conseguimos mudar, mas a gente sempre consegue mudar o futuro. E a gente sempre consegue mudar o futuro se a gente agir a partir de hoje. Então, essa que é a parte importante. Claro, o quanto antes, né, se tomar consciência ali, se tomar frente da sua vida financeira melhor, mas sempre há tempo, né? Sempre há tempo, sempre há tempo. Então, se você já sabe o que você quer, manda um e-mail para a leboiane@360igroup.com.br e fala lá para ela, puxa, eu quero a clínica financeira, né, quero participar disso, quero saber como está a minha vida. Quanto que você vai gastar para fazer isso? Nada. Você vai investir 2 horas da sua vida. Né? Então, você vai investir hoje, não vai nem investir tempo de deslocamento mais. Pode fazer por via remota. Né? Então, que é como a gente tem feito a maior parte do tempo. Se você está em São Paulo, ou em Manaus, ou na Indonésia, né, você pode fazer uma clínica financeira do mesmo jeito. Né, via remoto e ter o mesmo tipo de tratamento que a gente dá para todos os nossos clientes aqui e saber exatamente como é que está a sua vida financeira, ter esse diagnóstico que é muito preciso. Caco, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do ciclo de vida financeira, né? De quais são os ciclos, né? Para que o cliente se situe ali nessa questão do entender melhor, né? Onde ele está versus onde ele quer chegar, né?
Boa, boa, Lê. Essa é uma questão que a gente toca bem a fundo também na clínica. A gente, quem for fazer a clínica, ganhar a clínica aqui da Lê, vai ouvir isso de novo do planejador e vai bom porque vai refrescar a memória e vai entender exatamente como isso se aplica à sua vida. Mas um economista chamado Modigliani já transmitiu isso através de estudos acadêmicos muitos anos atrás, falando que todo mundo passa por alguns ciclos na vida financeira, né? O primeiro deles na infância, onde a gente é dependente de alguém, né? A criança não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, não vai produzir, vamos dizer assim, valor para a sociedade para ser remunerado por isso, e vai estar dependendo de alguém, então, teoricamente, não precisa se preocupar com isso, mas é a hora onde os pais deveriam se preocupar em dar educação financeira para essa criança, para esse jovem. Então, aí é todo um webinar diferente, mas de falar de mesada, de falar de escolhas, de falar de responsabilização, que é super importante para a criança, para o jovem já entenderem que recursos são finitos, que escolhas são sempre por uma coisa em detrimento de outra, que as escolhas têm consequências e tudo mais. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase é uma fase de acumulação. A gente começa daí a partir dos 18, 14, 16, 18, 20, 22 anos, né, já começa a trabalhar, já começa a gerar algum tipo de renda, e é onde a gente começa a ter os primeiros, o primeiro toque, ali, o primeiro contato individual, né, com o dinheiro que você mesmo gera, seja um salário, seja no seu negócio que você montou, você começa a ganhar aquele dinheiro e começa a ter que, né, lidar com ele aí de alguma forma. Esse é um momento em que não importa muito, assim, falar, puxa, eu vou investir no multimercado ou no CDB, ou... não é tão relevante ainda, porque, em geral, o volume de investimento é muito pequenininho. Então, se você ganhar 0,5%, 1 ou 1,5%, não vai mudar a sua vida, não vai afetar fundamentalmente o seu investimento, tanto quanto você ter a disciplina de entender das suas finanças e guardar o dinheiro que você pode guardar, o que você deve guardar, para realizar tudo aquilo que você quer. Então, sim, se você começa ganhando, sei lá, R$2.000 e você consegue guardar R$200 por mês, ao final de um ano, né, você tem R$2.400 guardado, né? Se esses R$2.400 renderem 1% ou 2%, não é tão relevante assim, né? A disciplina e a frequência são muito mais importantes nessa fase da vida em geral do que olhar super para os investimentos. É bom sempre olhar e aumentando a educação para isso. Depois dessa acumulação, a gente já vem para uma fase onde a gente vai começando a já ter mais experiência, né? A partir dos 35, 40, 50 anos, a gente já vai consolidando a carreira e as finanças. Então, é aquela hora onde a gente já está ganhando melhor, né? Já tem uma carteira de clientes eventualmente mais bem estabelecida, o seu negócio talvez já esteja melhor e tal. E o grande risco, o grande erro que muitas das pessoas que vêm fazer o diagnóstico, a clínica, a gente percebe disso, é que acabam elevando o padrão de vida à medida que os ganhos vão se elevando também. Então, puxa, o cara ganhava 10, vivia com 10, ele passou a ganhar 15, né, acha mais 5 mil de despesas, de custos, e vai aumentando, e vai alugando casa na praia, melhorando o carro, melhorando isso e tal, e não guarda nada, né? Então, esse é o grande risco, e essa era justamente a hora que a pessoa deveria falar, poxa, quanto que eu preciso ainda guardar, como é que falta ali para eu, quanto falta ali para eu correr e fazer dos meus investimentos ali serem mais relevantes para poder realmente ter uma situação que seja mais confortável lá no futuro, né? Então, a gente falou primeiro de acumular, depois, na verdade, de rentabilizar, e essa consolidação já nessa fase aqui é como se fosse a última volta aqui, falou, quando eu estou no pico do trabalho, ali dos 50, 60 anos, é o pico da capacidade produtiva, em geral, né? Então, meu consultório lá, se eu sou médico, está bombando de paciente, se eu sou, enfim, executivo, já estou num cargo aí de gerência, alta gerência, diretoria, alguma coisa assim, então eu estou no pico ali, e é a hora que eu já estou vislumbrando, assim, qual que é a hora de parar, ou se eu posso parar em algum momento, quando vai ser essa hora, e dar aquela corrida final para encher a minha reserva ali de independência financeira. E depois disso, a partir, tem sido cada vez mais longo isso, mas 65, 70, 75 anos, 60 anos, aí vai depender, né? De algum momento você vai ter, talvez não tenha mais saúde, ou paciência, ou vontade de continuar produzindo. Então, é uma fase que a gente já fala ali de preservar capital e de usufruir de todo aquele patrimônio que você construiu durante esse tempo, né? Então,
É a hora de você realmente cuidar muito bem já veio cuidando bem do patrimônio, porque à medida que você vai evoluindo nessas fases, o patrimônio vai crescendo, você vai precisando cada vez mais cuidar desse patrimônio, cada vez mais entender dos investimentos, entender o que é adequado, o que não é, né? Na hora que você tem lá 1 milhão, 2 milhões, 500 mil guardados, aí sim, você já tem que olhar para muito mais do que quando você estava no começo da carreira e tinha 2 mil reais guardados. Então, cada fase tem os seus desafios, a gente vê que cada fase tem os seus erros, mas a gente está aqui justamente para ajudar em qualquer uma dessas fases. E como a Lê falou agora há pouco, não dá para a gente... Não dá para a gente perder o fone, né, o microfone, mas não dá para a gente consertar o passado, mas a gente sempre pode fazer alguma coisa diferente daqui para frente. Claro, eu acho que essa coisa da conscientização, né? Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os clientes, que faz o cliente pensar no controle que ele tem da vida financeira, porque as pessoas, como você falou, elas estão ganhando bem, estão gerando receita ali, né? E aí está subindo o padrão de vida e está numa sensação ali que está tudo sob controle, que tudo vai dar certo, que vai ser daquele jeito para sempre, né? E aí, quando a gente pergunta para o cliente, bom, se a tua receita cessasse hoje, acontecesse alguma coisa que você parasse de ter essa sua receita mensal, quanto tempo você conseguiria viver no padrão que você vive hoje? Exatamente. Então, tudo isso a gente vê na clínica. Aliás, tem tem 3 situações que mais aparecem na clínica, Lê, que eu acho que é interessante até da gente falar aqui. Tem uma primeira situação daquela família que gasta menos do que ganha, né? Então, acumula algum valor, tem normalmente algum valor lá já economizado, já poupado, sendo investido. Então, a gente sempre vai olhar ali e falar, bom, essa é uma situação que é favorável, se está nesse período de acumulação, de rentabilização, né, do patrimônio, de consolidação. Então, vamos ver se é o suficiente ou não, né? Porque às vezes a pessoa fala, puxa, eu já guardo 2 mil reais por mês. Só que na hora que você faz a conta ali de todos os projetos, puxa, 2 mil é bom, mas o que você precisaria... É aquela pessoa que quer receber 50, né? Guardando 2. Então, essa é uma situação que já é interessante, que muita gente chega nessa primeira situação. Tem os que chegam já sabendo, falam, olha, estou numa situação crítica, estou ganhando menos do que eu gasto, e isso na pandemia aconteceu bastante, que muita gente perdeu emprego, vários negócios foram fechados, né, e muita gente foi pega sem sequer uma reserva de emergência nessa pandemia, infelizmente. Não conheciam ainda o planejamento financeiro, né, ou enfim, ainda não tinham se programado para emergências que acontecem na vida de todo mundo. E essas pessoas que ganham menos do que gastam sabem que tem um problema. Então, elas chegam para a gente, às vezes já endividadas, às vezes a caminho do endividamento, e falam, puxa, mas isso aqui tem que parar, porque eu sei que não é sustentável, eu preciso dar uma solução nessa história. E tem o terceiro tipo, que é aquele que gasta o mesmo que ganha, que muitas vezes tem uma falsa sensação de que está tudo bem. Fala, não, mas eu não estou endividado, né? Eu tenho um dinheiro guardado, não estou endividado, eu não gasto mais do que eu ganho e está tudo bem. Sem pensar que, se não acumular durante esse tempo, onde está produtivo, onde está criando valor, né, onde tem um salário, etc., chega lá na frente, não vai ter uma reserva de patrimônio que vai sustentar o seu padrão de vida. Então, eventualmente, vai chegar naquele momento de desespero, de arrependimento, porque não fez o que poderia ter feito no passado. Então, essas são as 3 situações básicas. E tem talvez uma quarta situação que também é mais extrema, que é daquela família, daquela pessoa que gasta menos do que ganha, só que ela vive menos do que ela pode. Né? Então, de vez em quando aparece a pessoa que, né, ganha 20 mil, vive com 10, né, guarda 10, e só que já tem tanto dinheiro guardado, já tem uma situação que já tão estabelecida, que ela poderia gastar 1, 2, 3 mil reais a mais por mês, que não faria diferença, ou não é que não faria diferença, mas não são necessários para construir um patrimônio a mais. Né? Então, às vezes a pessoa, com tanto medo de faltar dinheiro no futuro, acaba não vivendo o presente. Então, essa é uma situação que é mais comum até do que a gente pode pensar, porque tem aquele medo da perda, né? Medo de ficar pobre e tal. Então, isso é o que a gente acaba tratando também no planejamento financeiro.
E que na clínica fica muito exposto, né? Já fica muito... o caminho do meio, né? A pessoa tem que se sentir bem, né? Não dá para não guardar nada, mas também não dá para só guardar e deixar de viver, né? Sim. Ale, olha, você sabe que tem algumas perguntas que não estão chegando para a gente aqui diretamente das pessoas, mas que estão me mandando aqui no privado. Uma delas é essa aqui. Tem que levar algum dado da vida financeira pessoal quando for para esse atendimento? Sim, né? Desculpe se eu não vi o nome da pessoa que falou, Arielle Fischer, que fez essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito boa. Arielle, é interessante levar dados financeiros, sim, né, da sua vida financeira. Na clínica, a gente não vai lidar com todas as informações super detalhadas, não precisa ter todos os extratos de investimento. Uma coisa que as pessoas falam, Caco, mas eu preciso saber exatamente qual que é o meu fluxo de caixa para ir para a clínica, porque eu não tenho isso tudo anotado, não tem problema. Na clínica, justamente para a gente ver se isso é preciso ou se não. Né? Tem gente que, sei lá, tem tanta folga no orçamento que a gente não precisa saber quanto que ele gasta de sabão em pó ou de restaurante. Né? Ter um apanhado ali já é ok. Se você tiver uma ideia desse apanhado, venha para a clínica com o que você tem. Se você tem, muito bem, traga. Se você não tem problema, traga o que você tem, não só de dados financeiros, mas também do que você quer para a sua vida. Quais são os seus projetos futuros? Como que você quer aposentar? Com que idade? Com que tipo de renda? Aonde? Com que tipo de carro? Morando aonde? Então, esse tipo de coisa é legal de você trazer para a clínica, porque isso sim enriquece muito a discussão. Então, não se preocupe em ter todos os dados financeiros absolutamente na vírgula, nem todo mundo tem isso aí. A maioria não tem, né? E nem é preciso, né? Para a clínica não é preciso. Talvez, durante a clínica, você veja que, puxa, eu vou precisar levantar tudo isso para fazer meu planejamento financeiro, mas daí essa já é uma outra história, já é uma outra decisão, tá? A Arielle fez também uma outra pergunta aqui, que é se na clínica a gente fala sobre investimento, o básico sobre o cliente já possui e como que a gente aborda isso. Então, Ale, se eu puder também já responder essa outra pergunta da Arielle. Claro, vamos lá. A gente fala sobre investimentos de uma forma bem ampla, né? A gente não vai fazer uma análise dos seus investimentos, não vai fazer análise da carteira, a gente não vai falar ali, puxa, você está com o fundo A ou fundo B, deveria ter o papel A, B ou C, isso não. Mas a gente vai olhar os seus investimentos. Se você trouxer essa informação já detalhada de onde você tem o dinheiro investido, a gente pode já ter um cheiro e falar, olha, isso aqui está bom ou não está, mas o detalhamento disso vai ser, eventualmente, num planejamento financeiro, se você escolher fazer Arielle, tá bem? Então, e isso, muitas vezes, o que o planejador vai fazer é te ajudar a estruturar como deveria ser a divisão dos seus investimentos em determinadas caixinhas, né, que é um tema bem interessante aqui, em que tipo de objetivos você tem. Com isso, a gente senta com a Alê, e daí ela vai ajudar a ver ali quais são os produtos do mercado que mais se adequam a cada uma dessas caixinhas. Então, isso vai ser no momento posterior do planejamento financeiro, não é durante a clínica, mas durante a clínica, a gente sim, com o nosso olhar clínico já treinado, consegue bater o olho ali e saber, falar, bom, isso aqui é importante, é razoável ou não. Tá bom? Porque os investimentos, em si, a parte de seguros, acaba sendo a parte, não é nem 2, né? A parte 3, né? Que a primeira coisa, né? A clínica, fazer esse diagnóstico geral, dar uma situada ali, né? De onde a pessoa está, onde ela quer chegar, né? Aí depois o planejamento financeiro mesmo vai entrar um pouco mais no detalhe ali do que a pessoa tem, né, de necessidade de cobertura de seguro, de necessidade de investimento, de perfil de risco, se é alguém mais conservador, mais moderado, mais arrojado, né, e aí a gente junta, digamos assim, nessas caixinhas, né, o que a pessoa vai ter que montar ali de projeto, e aí o passo 3, que é realmente alocação, né, que é olhar o que a pessoa tem de produto, né, se é o CDB, se é a ação, se é fundo, e fazendo as mudanças pontuais, porque quando chega aqui no escritório, né, alguma carteira tudo desarrumada, né, chega alguém que tem o perfil super conservador e que está com o risco lá em cima, né, a gente tem que
fazendo os ajustes aos poucos, né? Não dá para Exato. chegar e falar, vende tudo que você tem e vamos fazer tudo de volta, né? Até porque a lei toma muito cuidado com essas questões, assim, tributárias, né? Puxa, você acabou de fazer um investimento, vai pagar um monte de imposto e sair dele. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. E por isso que até que o investimento é normalmente a última coisa que a gente fala no planejamento financeiro, porque eu tenho que saber se você guarda dinheiro, se você pega dinheiro do investimento todo mês, quais outros patrimônios você tem e o que fazer com eles, quais são os projetos, para quando que você quer cada tipo de investimento, como é que você está protegida, né, se você precisa de algum dinheiro rápido ou não. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta para daí sim te ajudar a estruturar as caixinhas todas de investimentos de uma forma geral. A gente está entrando nos últimos 5 minutos, Ale. Eu queria responder essa pergunta aqui que chegou também, se existe alguma idade ideal para fazer a clínica financeira. Eu combino essa com outra pergunta que normalmente vem para mim e fala, mas que tipo de patrimônio que vocês cuidam? Né? Então, vem assim, a pergunta é com que idade, com que patrimônio, com que renda? Eu costumo dizer que patrimônio, a gente, na GFI, a gente só cuida de 100. Então, o cliente fala, cara, eu tenho um patrimônio, vocês cuidam desse patrimônio? Sim, a gente vai olhar para 100. O que é 100? 100% do seu patrimônio. Não importa se ele é 5 mil, se é 50 mil, se é 50 milhões, se é menos 1 milhão, se você estiver endividado, a gente vai olhar para o seu patrimônio e vai cuidar para que o seu planejamento financeiro seja adequado para o seu momento de vida, para o seu patrimônio. Com que idade? Hoje, essa idade que você está é a idade ideal. Se você nunca fez um check-up financeiro na sua vida, por que deixar para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para daqui a 1 semana, para daqui a 6 meses? Então, aliás, vou até relembrar, né, que se você já se convenceu que deveria fazer um diagnóstico, um check-up financeiro, numa clínica financeira e saber como é que você está na sua vida, manda um e-mail para a Lê Boiani, né, no e-mail dela, @360grupo.com.br, e fala assim, Ale, eu quero, preciso por causa disso, ou quero porque quero também, tanto faz. Então, assim, lembrando que, né, vão ter 15 premiados, mas que todos vocês também estão aptos a tomar a decisão de fazer por sua própria conta, e que é um investimento baixíssimo, a gente está falando de menos de R$500 por uma clínica financeira, e é algo que muda a vida financeira de qualquer um. A gente tem clientes que passam por esse processo de planejamento, de investimento, como o Caco comentou, de diferentes patrimônios, né? Porque os objetivos das pessoas são diferentes. Então, tem gente com patrimônio altíssimo, tem gente que está a caminho, tem gente que está começando, e eu queria só, eu sei que a gente está terminando, Caco, que você falasse um pouquinho dessa questão do endividado, né? Porque eu sinto assim, a pessoa está endividada, ela fala, putz, mas aí vou fazer isso aí, é mais uma despesa na minha vida. Uhum. Ale, eu falo para todo mundo, assim, quando as pessoas muitas vezes vêm para a gente, deve vir para você também, certamente, e vem para mim falando assim, Caco, onde é que eu ponho meu dinheiro? Onde que eu invisto? Ou então vem assim, né, mas eu já estou endividado, vou arrumar mais uma despesa para mim. Eu digo o seguinte, se você tem R$500, o melhor investimento que você tem para fazer na sua vida é definitivamente no autoconhecimento. Não é na clínica financeira, é no seu autoconhecimento financeiro, saber onde você está. Se você não souber onde você está, nenhum planejamento vai servir. Como disse a Alice, né? Como disse o gato para a Alice, aliás. Né? Ela não sabia onde estava, não sabia para onde queria ir, não tinha planejamento. Qualquer caminho certo. Então, primeira coisa que qualquer pessoa tem que saber é onde ela está na vida, para daí poder planejar para onde ela quer ir. Então, a clínica financeira é exatamente isso. Então, a idade que você está, o patrimônio que você tem, positivo, negativo, qualquer que seja ele. Se você tiver R$500, o melhor investimento que você tem para fazer é no seu autoconhecimento. É você entender aonde você está para daí poder decidir o que fazer. Quem está endividado, puxa, não tenho R$500 para investir numa clínica, corre, manda um e-mail para a Lê, para que você seja um dos 15 primeiros aqui e tenha uma boa chance de ganhar essa clínica que ela está presenteando. E se você não for presenteado e falar, puxa, eu não tenho esses R$490, ou vai ser uma despesa a mais, eu posso te garantir com 99,9% de chance que depois da clínica você vai ter uma visão muito clara de como sair do buraco que você está, de como sair dessa situação, de entender, eventualmente, até por que você está nisso aqui, que tipo de comportamentos te levaram para essa situação, que é a primeira coisa. A primeira coisa para a gente sair de um buraco é parar de cavar. Então, você precisa entender que comportamentos estão te levando para esse buraco,
que tipo de situação está acontecendo ali, para parar de cavar, para daí a gente começar a pensar em encher esse buraco para ir saindo dele aos poucos, né? Sabendo que é um processo, que tem muito trabalho pela frente, né? Tem relação ali do planejador, da pessoa, tem muito trabalho a ser feito, mas a gente já pegou gente endividada lá de mais de R$1 milhão e que, sim, em meses, talvez um pouquinho mais de ano, etc., já estavam com dinheiro guardado de reserva de emergência, com a dívida equacionada, não vou dizer resolvida inteira, mas equacionada, mas eu conheço pelo menos... Respirando, Ale, um dos casos mais emocionantes que eu tive de endividados foi um casal que eu apresentei até para um dos nossos planejadores, que fez um trabalho brilhante, e depois da clínica, eles me ligaram, né, falou, Caco, eu queria te agradecer, porque foram R$490 aqui, os mais bem investidos que a gente já teve, porque vai ser a primeira noite em 2 anos que a gente vai conseguir dormir. Então, assim, quanto vale isso? Quanto vale uma noite dormida sabendo que tem jeito, que dá para sair dessa situação? Então, acho que é esse um recado final que eu queria deixar aqui para a gente. Eu queria complementar uma coisa aqui que a gente acabou não falando, que assim, essas clínicas financeiras, elas vão ser feitas por um planejador GFI, ou seja, alguém especializado, com experiência, e esse bate-papo, ele é totalmente confidencial, né? É como se você estivesse tendo uma conversa com um médico, você vai falar lá os teus sintomas, né, para que esse planejador consiga, né, te dar esse diagnóstico, conversar, te orientar, né, e que você pode ficar tranquilo com a quantidade, enfim, de informações que vai ser passada nessa conversa, porque é algo extremamente confidencial. É entre planejador e cliente. Eu acho que 2 coisas que são muito importantes. É absolutamente confidencial e tem 0 de julgamento. Então, não interessa, sim, para a gente, assim, o que você quer deixar para a gente, não interessa. Isso é durante todo o processo de planejamento, jamais haverá o julgamento de um planejador. Nossa, mas você fez isso? Não. Se você quer alguma coisa, nós vamos trabalhar para viabilizar aquilo lá junto com você e vamos te dar toda a clareza que você precisa para você tomar as melhores decisões, para você julgar se você está fazendo o que você quer para atingir os resultados que você deseja. Então, da parte do planejador, é sempre 0 julgamento e 100% confidencial. Ale, a gente precisa dar uma corridinha aqui para ir embora, que essa sala vai ser usada daqui a pouco num próximo webinar aqui da Academia da GFI. Só queria deixar aqui, gente, 360insurance.com.br é o site da Ale, que está proporcionando para a gente aqui esse webinar, que trouxe a gente para cá. Não se esqueça de mandar um e-mail para ela, aleboiane@360igru.com.br, para ganhar essa clínica, né, que são R$490, que já consegue economizar, já começa economizando no planejamento financeiro. Sim. Por que não? Né? 2 horas da sua vida, que vão ser as melhores 2 horas que você pode investir de qualquer forma. Se quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail aqui, eu deixei aqui durante todo o tempo também o meu Instagram, que é o @cacosantos_CFP, e o meu site lá também na GFI, que é gfi.com.br/cacosantos, tudo junto. Você também consegue saber um pouquinho mais de mim, um pouquinho mais da minha história, desses 8 anos aí que eu já faço planejamento financeiro pessoal, e muito feliz de estar aqui com a Lê. Se você não fez isso ainda, se inscreva aqui no canal, né? Deixa o sininho. Outra coisa que você pode fazer aqui é se inscrever no canal da 360 eGroup TV, que tem muito conteúdo bacana lá também, o canal onde a Lê tem colocado várias coisas muito bacanas, vários vídeos lá que vão te trazer muita informação também. Se inscreve lá também, porque tem muita coisa bacana, inclusive os webinars que a gente já fez junto. Né? Então, em um ou em outro, você vai tá bem coberto, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. E vamos nos falando. Estou curiosa para ver os e-mails, já vou olhar. Eu também, estou curioso para ver os e-mails e estou ansioso para ajudar todos os seus clientes que querem ter uma vida financeira melhor ainda, com mais qualidade, com mais informação, além daquela com que você já brindou todos nesses anos todos. Gente, obrigado, boa noite e até o próximo webinar. Obrigada, boa noite, gente.